Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta nesse sábado. O programa Nova Era é um programa espírita. Ele é feito para você espírita e não espírita. O programa Nova Era ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. O programa Nova Era está de volta nesse sábado com mais uma edição. E hoje, para a curiosidade de muitos, estaremos trabalhando aquele assunto que já mencionamos aqui de outras vezes. Porque hoje em dia se ouve muito dizer dos supostos milagres que Jesus Cristo produziu, mas queremos aqui desmistificar, comprovando de que ele, na verdade, não adulterou hora nenhuma as leis naturais. Então, neste caso, ele não produziu os milagres, tá? Porque aqueles fenômenos que Jesus Cristo operou, nós também podemos fazer, pois ele mesmo foi quem disse isso. Poderemos considerar, não sendo como os milagres, mas como fenômenos puramente naturais. E o programa Nova Era, nesta manhã desse sábado, ele vai desmistificar, uma vez por todas, comprovando cientificamente de que Jesus, na verdade, ele não derrogou hora nenhuma as leis naturais. Nossa bibliografia, especialmente as obras básicas da codificação espírita. Os milagres existem? Jesus Cristo operou os milagres? É isso que nós vamos ver com esse programa hoje. Jesus Cristo realmente operou os milagres? Fake news? Fatos? Vejamos. Então, esses supostos milagres que Jesus Cristo operou segundo a tradição igrejeira, provaria sua divindade? O que é que prova a divindade do Cristo? Os milagres? Não. Ele já chega dizendo: não penseis que eu venha destruir as leis dos profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo se ache na lei e seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 1. Vamos começar então a falar dos milagres, supostos milagres. A multiplicação dos pães. Vamos lá. Se realmente Jesus Cristo tivesse multiplicado os pães e os peixes conforme a narrativa bíblica, ele teria realmente operado um verdadeiro milagre, pois estaria derrogando as leis naturais segundo o conceito de milagres, segundo a teologia, segundo a Academia de Letras e segundo o dizer popular das pessoas, tá? Que milagre é uma derrogação das leis divinas. Fazendo o que a natureza gastaria centenas de dias, tá? Para criar toda a plantação do trigo, desde a semente lançada ao solo, a germinação, o crescimento, a floração, produzindo trigo. Jesus Cristo estaria derrogando a lei da biologia, se assim ele tivesse operado aquele suposto milagre, pegando um pedaço de pão e multiplicando em outros pães, pegado um peixe e multiplicado aquele peixe em outros peixes. Teria Jesus Cristo a criação da semente de trigo, com todas as informações genéticas, fruto de aperfeiçoamento de longos milênios, que a própria natureza estruturou todos os detalhes genéticos da própria espécie, que seria lançado ao solo fértil, germinado, crescido, passado pela floração, em seguida produzindo trigo, para chegar à produção do pão? Se bem que Jesus poderia, como espírito de primeira ordem,
Mas ele não fez, que seria uma derrogação da lei da biologia, da lei da química, da lei da física. Vejamos então, a plantação do trigo depende da energia do sol, tá? Da água do solo, do gás carbônico da atmosfera, para a produção do fenômeno da fotossíntese. E este é produzir a glicose, o C6H12O6. Este fenômeno demanda centenas de dias, obedecendo às leis da biologia, da química e da própria física. Jesus derrogaria o fenômeno da fotossíntese? Ele diz que não veio destruir as leis. Triturado todo aquele trigo em forma de farinha, Jesus estaria criando a água, o que a natureza cria pelas reações físico-químicas. O fermento, como sendo um produto químico originário de vários produtos minerais, vegetais. O sal, acrescido ao pão, produzido e resultado de vários anos de reações químicas no solo dos grandes mares, produzindo calor para assar aqueles pães, hein? Jesus Cristo teria criado os peixes, seres vivos que a mãe natureza os criou ao longo de muitos anos. A reprodução da espécie, a vida, é a mãe natureza que dá a todos os seres. Não somos nós quem dá vida aos seres. Animamos os seres com vidas, os seres vivos. Se Jesus Cristo tivesse criado aqueles peixes, ele teria derrogado leis da biologia. Aí seria um milagre. Mas como ele não derrogou hora nenhuma, então Jesus Cristo não multiplicou os peixes. Tá? Uma coisa é certa em tudo isso, que os homens não podem criar. Somente Deus o cria através da natureza. Os homens, como co-criadores, podem tão somente gerar a partir daquilo que já existe. Isto é, transformação. Este fenômeno se chama geração. É pegar aquilo que já existe e transformar. No universo nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Segundo Amadeu Avogado e Lavoisier. As substâncias apresentadas pelo fenômeno da transubstancialização dos fluidos pelo poder mental não têm consistência permanente, duradoura e real. São fluídicos, podem até mesmo sugerir e dar a impressão de ser verdadeiros e até mesmo mitigar mesmo a fome. Neste caso, seria uma forma de sugestão hipnótica induzida pelo magnetizador. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, no item 14, pergunta do item 14, fala o seguinte: os objetos tornados tangíveis pela vontade do Espírito podem ter um caráter permanente e estável e vir a ser usados? Qual foi a resposta? Isso poderia dar-se, mas isso não se faz, o que está fora das leis naturais. As leis da biologia, as leis da química, as leis da física. Continua ainda. Uma vez que o Espírito pode extrair do elemento universal, quer dizer, do fluido corpo universal, os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas, dar-lhes uma realidade temporária, com as propriedades que lhes são peculiares. Também poderá tirar dali o que for preciso para escrever. Quer dizer, possibilidade que nos daria a explicação de fenômenos da escrita direta? Sim, a questão não é uma consistência permanente, duradoura e real. Ela é fluídica, ela é temporária. Ela não tem a densidade da matéria densa no nosso mundo. Ela é totalmente eletromagnética. Então, a ideoplastia, que eu vou explicar para vocês, foi que certamente pode ter acontecido na hora que Jesus, vendo aquelas pessoas com fome, ele quis então alimentá-las. Vamos ver? Ideoplastia. Está lá no Livro dos Médiuns. Desculpa. Lá no livro A Gênese. Ato de pensar, formar, combinar ideias.
tá? Na Gênesis capítulo 14, no item 15, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o ar, né? Como o som sobre o ar, tá? Pode-se, pois, dizer sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, se confundirem como há no ar ondas e raios sonoros. Ele nos traz o pensamento como o ar nos traz o som. Quer dizer, o fluido cósmico universal. O pensamento co-criando imagens fluídicas na mente, o pensamento se reflete no perispírito como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Quer dizer, adquire uma forma fluídica. Tá? O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira ela é pintada no quadro mental do sujeito, tá? Tal qual ele desenrola no espírito, na mente dele, na casa mental dele. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se ele conserva impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último, executa fluidicamente o gesto e o ato de intentar e praticar. Deste modo, o que é mais secreto, os movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, no perispírito, que uma alma pode ler noutra alma, como no livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato, que ele será consequência, mas não pode determinar o instante, e ao mesmo, né, o ato, né, será executado, nem se assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque as circunstâncias anteriores poderão modificar os planos assentados e mudar o que? As disposições. O pensamento é um atributo do espírito, é o trabalho da inteligência. Podemos dizer que ele é energia inteligente em movimento, como está na fórmula. É igual capacidade vezes trabalho. Quer dizer, energia, capacidade de trabalho. Inteligência, capacidade de pensamento. Nós podemos produzir, sim, pela ideoplastia, aquilo que a mente imprime no fluido cósmico universal, mas não tem consistência física permanente, e sim consistência fluídica, tá? Por isso chama ideoplastia. A sugestão hipnótica, certo? Imprime no sujeito a ideia. Esta toma forma e até consistência visível e tangível, mas não deixa de ser fictícia, aparente, nunca real, conforme a natureza que ele imprime. Exemplo, estará o hipnotizador sugerindo ao sujeito que será hipnotizado. O hipnotizador sugere a ele que vai comer amoras. Então, o hipnotizador dá a ele pimentas malagueta e diz ao sujeito, você vai comer amoras. E o sujeito come pimenta malagueta, tendo a sensação de que está comendo amoras. Isso é sugestivo, isto é ideoplastia, isso é hipnose. Funciona? Funciona. Imagine o hipnotizador sugerindo a você, certo? Você é o sujeito, o paciente. Aqui, ó. Ele pega a pimenta malagueta, dá a ele e fala assim, você vai comer amoras. O sujeito vai comer pimenta malagueta, tendo a sensação de que está comendo amoras. Isso é hipnose. Isso é ideoplastia. Forma os pensamentos, se fundamenta na ideoplastia. O pensamento co-criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, que é o perispírito, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, fotografa em forma de ondas eletromagnéticas, fluídicas. Tá? Vamos lá. A primeira visão teórica,
né, materialmente falando, da multiplicação dos pães. O que fez Jesus Cristo naquele momento? Ele tomou um pedaço de pão e um peixe e sugeriu àquele povo a ideia de multiplicá-los e de que este mitigaria a fome. E naquele momento, isso foi aceito, saciado sugestivamente por Jesus. Então Jesus usou da sugestão hipnótica para saciar aquele povo faminto. Funcionou? Funcionou. Porque a ideoplastia levou aquilo na mente de cada um, a ideia do pão, a ideia do peixe, de que eles comeriam aquele e aquilo mitigaria a fome. E certamente a sugestão hipnótica levou à produção da ideia, ideoplastia, forma pensamento, deu uma consistência fluídica, sustentou, funcionou, funcionou. A tese, a teoria, né, da sugestão hipnótica que pode ter acontecido por Jesus. Porque nós aqui podemos também sugerir alguém pela hipnose, como já disse, lhe dar pimentas malagueta para ele poder mastigar, dizendo que está comendo amoras, e ele vai saborear amoras. É o que pode ter acontecido com Jesus, que tinha um domínio muito maior do magnetismo do que nós aqui. Conhecia muito mais do que nós. Outra sugestão teórica é a sugestão espiritual. Outra sugestão com relação à multiplicação dos pães, nós vamos ter agora uma visão espiritual, moral, dos pães e dos peixes. Poderia ser a ideia de mitigar a fome espiritual, tá? Sendo o pão e o peixe símbolo de alimentos, Jesus Cristo, como sendo o pão da vida, estaria alimentando aquele povo desarvorado com sua mensagem de amor, tá? Porque João, no capítulo 6, do versículo 24 a 35, ele fala que Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Tá? As bodas de Canaã. Vamos lá. Se Jesus tivesse transformado a água pura em vinho composto etílico, C2H5OH, com sabor e gosto, ele teria derrogado a lei natural da biologia, da química, pois o suposto vinho é um composto químico, encerrando em sua composição o radical etílico, que é o C2H5OH. A essência, né, o radical etílico, a água, etc, etc, do vinho. Tá? O que a natureza gastou em termos de tempo para a semeadura da semente da uva, a sua germinação, o seu crescimento, a floração, o fruto, a uva, a trituração desta, a fermentação que gastou dias, talvez meses, daquele suco produzido do radical etílico, as essências, os sabores, a produção da água que a mãe natureza gasta pelas reações fisicoquímicas, do oxigênio próprio hidrogênio. Impossível esse fenômeno de criação e geração não pode fazer que a natureza cria. Nós não podemos criar. Eu sou co-criador em plano menor, Jesus é co-criador em plano maior. Mas somente a natureza cria, somente Deus cria. Nós não criamos, nós somente geramos. Então, aqui pela fotossíntese, tá? Como é que Jesus pegou a semente da uva? Todas aquelas informações genéticas que a natureza gastou, talvez milhares de anos, certo? Ensaiando aquela informação genética paulatinamente, tá? E depois a semente, a semeadura, o processo da fotossíntese, a luz do sol, a água do solo, o gás carbônico, não é isso? A germinação da semente com todas as informações genéticas, o fruto, a uva, o seu amadurecimento, a trituração, a fermentação, os radicais etílicos, a essência.
O vinho. Se Jesus tivesse operado tudo isso, ele estaria derrogando as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, o que a natureza gasta para poder produzir, segundo a ação do princípio inteligente do universo, na própria natureza, operacionalizando todos os fenômenos das leis vigentes, que as leis físicas, as leis químicas e as leis biológicas. Está aí, ó. A plantação da cana depende da energia do sol, da água do solo, do gás carbônico, da atmosfera para a produção do fenômeno da fotossíntese. E essa produzir a sacarose, que é o C12, H22O11. Este fenômeno demanda centenas de dias, talvez meses, obedecendo às leis da biologia, da química e da física. Outra situação envolvendo esticado das bodas de Canaã. Embora o álcool é um produto consumido desde os tempos mais antigos, eu duvido que Jesus Cristo proporcionaria a produção de um produto que viesse a embebedar pessoas, deixando essas vulneráveis à embriaguez, né, em situações comprometedoras, às vezes, né, com a sua condição moral e espiritual, contribuindo para o vício dos homens, o alcoolismo exacerbado. Eu duvido que Jesus produziria álcool para contribuir com o vício, certo, das pessoas. Vai me desculpar, amigo telespectador da TV Candidez. Eu duvido. Bom, primeira visão, sugestão hipnótica. Tá? O que Jesus Cristo fez naquele momento ali, ele tomou uma porção de água, sugeriu àquele povo a ideia de que aquilo era vinho, e causou a sensação do gosto, do prazer, certo? De saborear o vinho naquele momento. Isso foi possivelmente aceito e saciado pela sugestão hipnótica, certo? Sugestivamente foi aceito, tomando água, tendo a sensação de que era vinho, gosto, o prazer de saborear o vinho. Visão espiritual, outra teoria, tá? Porque eu estou tratando aqui da visão material e da visão espiritual, que pode ter acontecido. Eu me acercaria mais da segunda, que é a visão espiritual, tá? Vamos lá. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus chegou perto do poço e lá estava Samaria, uma senhora samaritana. E Jesus lhe pediu água. Ela disse: Senhor, quem sou eu para lhe dar água? Então ele disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então eu quis dizer o seguinte: quem tomasse daquela água do poço teria sede de novo, mas quem tomasse daquela água que ele está lhe oferecendo, certo, não teria mais sede, certo, que seria a sede de justiça, tá? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então, essa visão espiritual da qual Jesus, naquele momento, certamente, aquele povo estava com sede de justiça, certo? E Jesus ali, ele é a boa nova, ele é a mensagem, ele é o pão da vida. Quem comer desse pão jamais teria fome e jamais teria sede de justiça. Porque a mensagem do Cristo, ela sacia a fome espiritual, ela sacia a sede espiritual de justiça, de amor e de caridade. Esta, no meu ponto de vista, certo? A multiplicação dos pães e dos peixes, as bodas de Canaã, estaria dentro dessa visão, no meu ponto de vista, tá? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Mateus 5, versículo 6. A água aqui representa nessa passagem, pode muito bem representar a sede de justiça, saciada pela obediência às leis divinas, e a resignação, pois o vinho representa o alimento que sacia a fome espiritual. Porque o vinho também sacia a fome, porque também é alimento. E o pão espiritual que sacia então a fome de justiça, de amor e de caridade. Bom, a levitação sobre as águas, né? Diz que Jesus levitou sobre as águas. Então vamos lá. Milagre, se ele tivesse realmente dito que esse fenômeno é um milagre, não é milagre. Sabe por quê? Porque nós podemos também levitar. Tá? Daniel Douglas Home era um médium sensitivo que levitava ao ponto de colocar o seu nariz no teto da sua casa. Carmine Mirabelli, um médium paulista brasileiro, também levitava. Tá? Eu fui lá no livro dos médiuns, lá no capítulo 6, no item 189, está assim: médiuns de translação e suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmo, mais ou menos raros, conforme a amplitude do fenômeno. Muitos raros, né, no último caso. Tá aí. Então, lá no livro dos médiuns, coloca que nós podemos levitar, como Jesus levitou sobre a água. Tá? São José de Cupertino, né, levitava. Né? As pessoas presenciavam que ele flutuava no ar. Ele voava no ar. Certo? Em muitas ocasiões. Outro fenômeno é a ressurreição de Lázaro. Tá? Supostamente considerado um milagre. Mas Lázaro não estava morto, e sim no profundo sono cataléptico, há 4 dias. Com seu magnetismo, Jesus o despertou ele daquele sono cataléptico, um sono temporário, em que não estava morto. Se Jesus tivesse realmente ressuscitado Lázaro, estando Lázaro morto, e Jesus ressuscitado, Jesus teria cometido um milagre, que seria uma derrogação das leis divinas, certo? O coisa que ele não fez. Lázaro dormia num sono cataléptico. Jesus, com seu magnetismo, o acordou ele daquele sono prolongado. Fez ele voltar à vigília. Viram agora? Então, as supostas curas apresentadas nas narrativas históricas, né, uma série de fatos em que Jesus Cristo quem as produziu, ou foi ele mesmo que levou a essas pessoas a buscar nelas mesmas os próprios recursos medicamentosos provisórios, atenuando os efeitos em forma de sofrimentos e dores. Então, aquelas curas, aquelas supostas curas que Jesus realizou, na verdade ele levou as pessoas a buscar nelas mesmas a força, a energia pela fé, a confiança nas próprias forças, trabalhar no efeito, chegando à causa das enfermidades. Então o que Jesus Cristo fez não foi retirar daquelas pessoas aqueles quadros patológicos, mas fez as pessoas a mudar as suas atitudes a partir de então. Aí, mudando as atitudes, certamente os efeitos mudaria. Aí está. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. O cego de Jericó. Um cego gritava: mestre, mestre, mestre. Jesus então aproximou, dizendo para eles: que queres que te faça, filho? Aí o cego disse: Senhor, que eu veja. Era cego. Aí Jesus lhe disse: vê então. Então vê. Disse a ele: tua fé te curou? Então, Jesus devolveu para o cego de Jericó a atitude de poder ver. Certo?
Porque cego era o de Jericó. E ele estava a causa e o efeito. Pelo efeito ele remontaria a causa e sanaria o quê? O efeito, a causa. A hemorroísa. Né? Jesus Cristo disse a ela, filha, né? Venha. E ela aproximou e disse a ela, tua fé te curou. Porque Jesus percebera de que ele estava entre a multidão e alguém lhe tocara de forma diferente. E ele perguntou, quem me tocou? Os apóstolos disseram, mestre, nesse empurra aqui, empurra ali, todo mundo te toca. Mas ele disse, alguém me tocou diferente. E por cima da multidão, ele viu uma senhora e a chamou. E quando ela aproximou, ele disse, filha, tua fé te curou. Então quer dizer, foi a condição daquela senhora que sofreu durante 11 anos de uma hemorragia. Ele devolveu para ela a atitude da sua própria cura. Então, meus amigos, a questão é esta, certo? Jesus Cristo sempre levou as pessoas a buscar nelas mesmas, pelo efeito, a causa da sua doença, da sua enfermidade, devolvendo para elas a própria cura. Porque a cura, ela não vem de fora, a cura, ela vem de dentro, porque a enfermidade, ela vem de dentro. Então, meus amigos, Jesus Cristo, na verdade, ele não realizou curas. Jesus Cristo, ele produziu fenômenos naturais. Porque ele disse, tudo que eu faço, vós podeis fazer também, e muito mais vezes. Então, tudo que ele fez foi graças ao seu magnetismo, produzindo vários fenômenos que nós vimos aqui nesta manhã desse sábado. Produzindo ali, levando aquelas pessoas a buscar a própria cura. O que ele fez foi naturalmente, dentro das leis naturais, não as derrogou hora nenhuma, não as modificou leis físicas, leis químicas, leis biológicas, hora nenhuma. Eles cumpriu essas leis. Então, eu espero que vocês possam ter entendido de que, na verdade, aqueles fenômenos da qual Jesus participou, contribuiu para que acontecesse, nós também podemos fazer. Certo que Jesus fez com mais precisão, com mais clareza, com mais autenticidade, mas naturalmente, mas nunca fora das leis naturais. Tá bom? Agradeço de pronto o carinho e a atenção de todos vocês, telespectadores da TV Candidez. Desejo a todos um bom sábado, repleto de muita luz, de muita paz, de muita alegria. Sábado que vem, estamos de volta aqui, no mesmo horário, às 9h30 da manhã, para mais uma apresentação do programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Um bom dia para todos, muita paz, muita alegria, e até sábado que vem. Obrigado!